Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula, né? Como eu disse, o objetivo era fazer uma revisão de matemática, química e física, mas eu resolvi fechar só em matemática, tá? Espero que ajude aí. E nessa aula nós vamos. A proposta dessa aula é juntar três dimensões: revisar conteúdos, treinar questões integradas e preparar a videoaula, né, de matemática, tá? Na tela aparecem três temas de referência para a prática, tá? Números inteiros em situações de cotidiano, características dos triângulos, modelagem algébrica de problemas do primeiro grau. Esses temas são muito importantes porque permitem avaliar não apenas se o candidato sabe calcular, mas se ele sabe explicar de forma clara e organizada, tá? Podemos entender essa aula de duas maneiras. Pela primeira, ela é uma revisão final de matemática. Vamos retomar ideias das aulas anteriores, resolver questões com cálculo manual. E pela segunda, ela é um ensaio de comunicação, tá? Cada resolução precisa mostrar uma sequência lógica com começo, desenvolvimento e fechamento, tá? Desenvolvimento e fechamento, tá? A orientação central da aula é resolver com estratégia, explicar com clareza, tá? A prova objetiva, na prova objetiva isso ajuda a escolher alternativas, tá? Na prova prática ajuda a construir uma videoaula de 5 a 7 minutos sem perder muito tempo, tá bom? Beleza, então, vamos em frente. Então, nesse slide vamos apresentar os objetivos de fechamento de matemática. O primeiro objetivo é revisar pontos das aulas de 1 a 13, tá? Mas não de forma isolada, tá? A ideia é enxergar como os assuntos se conectam, números, porcentagens, álgebra, funções, geometria, probabilidade, estatística, tá? O segundo objetivo é resolver questões integradas, tá? Em uma prova, raramente a questão avisa, agora use apenas porcentagem, agora use apenas equação, agora use apenas gráfico, tá? Muitas vezes o candidato ele precisa ler um gráfico, calcular uma porcentagem e interpretar a alternativa no mesmo item, tá? O terceiro objetivo é identificar erros prováveis, tá? Isso é muito importante em questões de 5 alternativas, por quê? Porque alguns distratores são construídos a partir de erros comuns. Então, trocar sinal, usar a base errada no percentual, confundir o lado do ângulo, ou dividir pela quantidade errada na média, enfim, tudo isso leva a erros, e esses erros, de maneira geral, estarão lá como alternativas. Então, você vai marcar uma alternativa errada achando que acertou, tá? Por fim, temos a preparação da videoaula prática, tá? Aqui não basta saber o conteúdo, é preciso transformar o conteúdo em explicação, tá? Dizer o objetivo, apresentar a ideia central, resolver um problema, né? Resolver um exemplo, antecipar uma dúvida comum, tá? Isso é bem bacana, tá? Eu particularmente já gravei meu vídeo, gravei na terceira opção que tinha para matemática, que era a caracterização de triângulos, tá? Que geralmente é dada na 21ª aula do primeiro bimestre do nono ano, tá? Ensino anos finais, tá? Obviamente, tá? Bom, vamos para o roteiro da aula. A aula está organizada em 3 blocos, tá? O primeiro bloco revisa os 3 elementos indicados para a prova prática de matemática: inteiros, triângulos, equações do primeiro grau. Esses temas serão tratados com foco em explicação simples, em exemplos que cabem dentro de uma videoaula curta, tá? O segundo bloco traz um simulado específico com bases integradas, tá? Aqui vamos treinar a leitura do comando, a seleção dos dados, o cálculo manual e a comparação com as alternativas, tá? O objetivo não é apenas chegar ao resultado, mas mostrar o caminho de forma verificável, tá? O terceiro bloco ele apresenta um roteiro para quê? Para a videoaula, tá? Que deve ser de 5 a 7 minutos. Esse roteiro ele ajuda a controlar o tempo e evita 2 problemas frequentes: falar demais na abertura e não deixar tempo para o exemplo, ou fazer um exemplo muito rápido sem explicar o raciocínio. Em outras palavras, a aula de hoje ela tem um duplo fechamento. Ela fecha a revisão de matemática e abre o treino para a prova prática, tá? Esse mapa ele mostra como que os conteúdos de matemática se conectam, tá? O primeiro bloco é números e grandezas, né? No qual você tem frações, porcentagens,
proporções e medidas, tá? Depois você tem, depois esses assuntos aparecem em cálculos diretos e também como suporte para interpretar problemas, tá? O segundo bloco é álgebra, tá? Então expressões, equações, sistemas e sequências, tá? Aqui a ideia central é traduzir uma situação em linguagem matemática. Sempre que o problema fala em quantidade desconhecida, aumento, diferença, dobro ou total, né, provavelmente haverá uma modelagem algébrica, tá? O terceiro bloco é funções, tá? Então, função do primeiro grau, função quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica, tem em comum a relação entre grandezas. Tá? A pergunta costuma envolver variação, gráfico, crescimento, decrescimento ou interpretação de parâmetros. O quarto bloco é geometria, que inclui figuras planas, semelhança, trigonometria e sólidos. Tá? O quinto bloco é dados e acaso, tá? Com combinatória, probabilidade e estatística. Tá? Dito de outra forma, o candidato não deve estudar cada tema como uma gaveta separada. Uma mesma questão ela pode misturar leitura de gráfico, porcentagem, equação e interpretação. Beleza, galera? A gestão do tempo ela é parte da estratégia da prova, tá? Então, na primeira passada, a recomendação é resolva as questões diretas, tá? São aquelas em que o candidato reconhece rapidamente o conteúdo e consegue calcular sem grandes impasses, tá? A intenção é garantir pontos rápidos, tá? Na segunda passada, voltamos às questões médias. São itens que exigem mais leitura, talvez uma equação, uma conversão ou uma comparação entre alternativas. Aqui é importante trabalhar com calma, mas sem ficar preso indefinidamente, tá? E na terceira passada, ficam as questões mais longas, né? Então você passa uma vez a prova ali, vê o que está mais fácil de resolver, já resolve, já garante aqueles pontos. Tá? Dá uma segunda passada na prova, folheia ali, vê o que está mais ou menos, já resolve, né? Perde um pouco mais de tempo ali do que você perdeu no primeiro, já resolve e garante aqueles pontos. E aí por fim você deixa as mais difíceis, né? Aquelas mais, como dizem, as mais cabulosas, né? Então nessas pode ser necessário usar eliminação, estimativa, análise de unidade ou teste de alternativas, né? Se o cálculo completo for demorado, uma estimativa bem feita pode eliminar respostas absurdas, tá? No final, é essencial conferir as marcações. Um erro de transcrição pode custar uma questão correta. Então, a regra prática é simples: não brigar tempo demais com uma única questão antes de garantir as questões que você sabe resolver. Tá? Então, está demorando demais aquela questão? Pula ela, vai para a próxima, tenta resolver a próxima. Está demorando tempo demais? Pula ela, vai para a próxima, tenta resolver a próxima. Tá? Aí você vai encontrar questões que são mais fáceis, resolve primeiro, depois volta para essas, tenta de novo, depois vai para as mais difíceis, enfim. E assim você vai conseguindo aí garantir uma gestão adequada do tempo e uma pontuação maior. Tá? Bom, nesse primeiro tema da prova prática, nós trabalhamos números inteiros em situações do cotidiano. Tá? A ideia principal é interpretar o sinal, inteiros positivos representam acréscimos, ganhos, subidas, deslocamentos para a direita na reta numérica. Inteiros negativos representam perdas, dívidas, quedas ou deslocamento para a esquerda na reta numérica. Tá? Então, olha aqui a reta numérica. Tá? Aqui é o zero, é o meu centro da reta. Aqui são os números positivos, aqui são os números negativos, né? Lembra aquele ditado que o pessoal falava antes? Um zero à esquerda, né? Um zero à esquerda são números negativos, né? O cara não vale nada. Isso aí. Então, a primeira forma de explicar números inteiros é pela reta numérica, tá? O zero funciona como referência. Quando somamos um número positivo, caminhamos para a direita. Quando somamos um número negativo, caminhamos para a esquerda. Uma segunda forma é usar situações reais, né? Temperatura abaixo de zero, saldo bancário negativo, altitude abaixo do nível do mar ou perda de pontos em um jogo, né? São o que? Exemplos que o sinal tem significado concreto, tá?
A videoaula prática ela é importante, na videoaula prática é importante não tratar o sinal apenas como uma regra abstrata. O ideal é sempre ligar o sinal ao contexto, aumento, redução, ganho, perda, subida ou queda, tá? Beleza, vamos ler a primeira questão com calma. A temperatura inicial é de menos 3 graus Celsius. Esse é o ponto de partida. Depois, ao longo da manhã, a temperatura aumentou 8 graus. Tá? Então, a palavra aumentou indica uma variação positiva. Então, vamos somar. Em seguida, a temperatura caiu 4 graus. Tá? No início da tarde. A palavra caiu indica redução, ou seja, somamos uma variação negativa que é menos 4. O cuidado especial é não confundir os movimentos. A questão ela não pede apenas menos 3 mais 8. Ela pede a temperatura final depois das duas variações. Então, primeiro aumento, depois a queda. Dito de outra maneira, estamos trabalhando com uma sequência de movimentos na reta numérica. Começa em menos 3, anda 8 unidades para a direita e depois 4 unidades para a esquerda. Tá? Beleza? Vamos em frente então. Então a temperatura inicial é de 3 graus, tá? Aumento de 8 graus, então vou somar 8 graus, tá? Quanto que é menos 3 mais 8? É 5, não é? Beleza, depois houve uma queda de 4 graus, tá? Então vou somar menos 4 graus, tá? Ou subtrair 4, né? Então o cálculo é 5 menos 4, igual a 1. Portanto, a temperatura final foi de 1 grau, que é a alternativa C. Beleza, galera? Se a gente quiser olhar para a reta numérica, tá? Uma variação de menos 3, uma variação de 8 a partir de menos 3 seria contar aqui, ó, estou no menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fui parar lá no 5, né? Não é o 5 que deu o resultado lá? Não é? Olha lá, é o 5 aqui, tá? Depois voltei 4. Tá, vamos lá na reta numérica. 1, 2, 3, 4. Caí aqui no 1, que é o meu resultado. Beleza? Essa é a forma de resolver olhando para a reta numérica. Ah, não consigo resolver daquela outra forma. Desenha a reta numérica. Tá? Considera 1 centímetro, um espaço fixo aí de 1 inteiro, e faz a partir dela. Tá? É uma forma bastante didática de se fazer isso. Tá bom? Beleza, vamos lá então. Agora entramos no segundo tema da prova prática, tá? Que é características dos triângulos. Um triângulo ele pode ser classificado de duas maneiras principais, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, nós temos 3 classificações. O triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, o triângulo isósceles tem 2 lados iguais, e o triângulo escaleno tem 3 lados diferentes. Tá? Quanto aos ângulos, nós temos outras 3 classificações. Tá? O triângulo acutângulo tem 3 lados, ângulos agudos, tá? Ou seja, todos menores que 90 graus, tá? O triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, então pelo menos um ângulo for de 90 graus, trata-se de um triângulo retângulo, tá? E o triângulo obtusângulo, né? Ele tem um ângulo maior que 90 graus, é o ângulo obtuso, né? Aquele ângulo mais aberto, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês, na minha mão, para vocês se entendem, tá? Então o ângulo agudo é aquele menor que 90. O ângulo reto é o de 90, que caracteriza um triângulo retângulo, tá? E aí eu tenho o ângulo obtuso, é aquele mais aberto, tá? Naturalmente os outros ângulos serão menores que 90 graus, afinal de contas a soma deles tem que ser 180, tá? Então há duas formas didáticas de explicar isso. A primeira é por uma tabela de classificação. A segunda é por perguntas, né? Estou olhando para os lados ou para os ângulos, tá? Se estou olhando para os lados, eu uso equilátero, isósceles, escaleno. Se estou olhando para os ângulos, eu uso acutângulo, retângulo, obtusângulo, tá? Na aula 21 do primeiro bimestre, você tem os desenhos de cada triângulo representando aí as classificações. É bem prático usar aquela própria aula lá, obviamente resumindo para que ela não ultrapasse os 7 minutos, tá? Eu particularmente usei essa aula e ficou bacana, tá? Com exceção do áudio, que eu não tinha microfone
para colocar aqui, eu gravei do celular e tal, ficou um negócio bem amador, mas enfim, a sala vazia, deu aquele eco e tal, mas a aula saiu, tá? Bom, questão 2. A questão 2 informa os ângulos internos do triângulo, tá? 40 graus, 60 graus e 80 graus. O comando pede a classificação quanto aos ângulos, tá? Então, essa expressão ela é decisiva, tá? Antes de calcular qualquer coisa, nós precisamos observar o que o enunciado está perguntando, né? Se o triângulo é equilátero, isósceles, escalenos, né? Essas classificações elas dependem dos lados, tá? Aqui a pergunta é sobre ângulos. Então, para classificar quanto aos ângulos, nós comparamos cada medida com 90 graus. Se houver um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo, tá? Se houver um ângulo maior que 90 graus, é um ângulo obtusângulo, tá? É um triângulo obtusângulo, tá? O ângulo maior de 90 graus é chamado de ângulo obtuso, tá? Se for em menor de 90 graus, é um acutângulo, tá? Aquele triângulo mais fechadinho, tá? Nesse caso, a pergunta orientadora é: todos os ângulos são menores que 90 graus? Tá? Tá tranquilo, né, galera? Então, se todos os ângulos são menores que 90 graus, todos os ângulos são, obviamente, agudos, tá? Se esses ângulos são agudos, eu tenho um acutângulo, tá? Beleza? Beleza, então, tá? Então, vamos lá para a solução, né? Os ângulos informados são 40, 60, 80. Para classificar quanto aos ângulos, comparamos cada ângulo com 90 graus, tá? Então, 40 é menor que 90, 60 é menor que 90, 80 é menor que 90. Quando todos os ângulos são agudos, o triângulo é um acutângulo, tá? Então, alternativa D e E classificam quanto aos lados, não quanto aos ângulos. Portanto, o triângulo é acutângulo, que é a alternativa C, tá? Alternativa C, beleza? O terceiro tema da prova prática é a modelagem algébrica de problemas do primeiro grau. Aqui o foco é transformar um texto em uma equação. A primeira etapa é definir a incógnita, tá? Não basta escrever x, é preciso dizer o que x representa. Por exemplo, x é o preço de cada pacote, x é a idade de Ana, x é a quantidade de alunos, x é o valor desconhecido, tá? Então, aí a gente parte para a segunda etapa. A segunda etapa é o que? Traduzir o enunciado, tá? Expressões como dobro, triplo, metade, soma, diferença, total, aumento, desconto, precisam virar operações matemáticas, tá? A terceira etapa é montar a equação. A quarta é resolver. A quinta é verificar se a resposta faz sentido no contexto, tá? Então, uma forma de explicar modelagem é dizer que a álgebra é uma tradução, tá? Então, outra forma é dizer que a equação representa uma balança, tá? O que está de um lado precisa ser equivalente ao que está do outro, né? Beleza, nessa equação a professora comprou 3 pacotes iguais de canetas e pagou R$ 42. A palavra iguais indica que os 3 pacotes têm o mesmo preço. Portanto, nós podemos representar preço de cada pacote por x. Se um pacote custa x, então 3 pacotes custam 3x. O total pago foi 42. Assim, a relação matemática é 3x igual a 42. Essa é uma questão simples, mas é muito boa para uma videoaula prática. Por quê? Porque mostra o processo de modelagem. Então, identificar a incógnita, traduzir o enunciado, montar a equação e resolver, tá? Dito de outra maneira, estamos dividindo o total igualmente em 3 partes. Então, a equação 3x igual a 42 representa exatamente essa distribuição, tá certo? Então, se x é o preço de cada pacote de canetas, 3 pacotes iguais custa 3x, o total pago foi 42. Então, a equação fica 3x igual a 42, tá? Dividindo os dois lados por 3, ou seja, x é igual a 42 dividido por 3, tá? Portanto, x é igual a 14, tá? Então, cada pacote custa R$ 14, que é a alternativa C. Beleza, agora entramos no bloco de simulado específico. A orientação é resolver como se estivesse na prova, tá? Primeiro leia o comando, depois selecione os dados relevantes, só então escolha a estratégia de cálculo.
Muitos erros acontecem por quê? Porque o candidato ele começa a calcular antes de entender o que foi pedido. Em questões integradas, isso é perigoso. Por quê? Porque um dado pode ser apenas contextual e o outro pode ser decisivo para a resposta. Outro ponto importante é comparar a resposta com as alternativas. Se o resultado encontrado não aparece, pode ter ocorrido erro de cálculo, tá? Erro de unidade ou interpretação incompleta do enunciado. Tá? Nesse bloco, o objetivo não é resolver muitas questões rapidamente, o objetivo é treinar uma sequência segura, né, para a gente resolver. Ou seja, faz a leitura, dados, estratégia, cálculo, interpretação e alternativa. Beleza? Vamos para a questão número 4? Não entendi por que questão número 4. A gente já resolveu alguma questão hoje? Bom, vamos lá, tá? A questão número 4 aqui. Essa questão da mistura porcentagem e uma situação de variação de preço. Tá? Então, o produto custava R$80, depois houve aumento de 25%, em seguida o novo preço recebeu um desconto fixo de R$10. O ponto principal é perceber que 25% depende de uma base. Aqui a base é R$80. Então, não calculamos 25% de 100 por hábito, calculamos 25% de 80, tá? Depois de encontrar o preço com aumento, aplicamos o desconto fixo. O desconto fixo não é percentual, é uma subtração direta de R$10. Ou seja, a sequência é começar em 80, acrescentar um quarto e depois subtrair 10, tá bom? Vamos lá então? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, preço inicial 80, aumento de 25%, significa calcular 25% de 80, tá? 25% é igual a 25 sobre 100, logo é a mesma coisa que 1 quarto, tá? Aqui eu dividi os dois lados por 25, tá? 25 dividido por 25 é 1, 100 dividido por 25 é 4, tá? Então, 25% de 80 é igual a 80 sobre 4, tá? Igualei os meus denominadores, tá? Então, eu tenho 80 sobre 4 e 1 sobre 4, tá? 80 sobre 4 é igual a 20, tá? Então, o preço após o aumento é 80 mais 20, que é igual a 100, tá? Depois, há um desconto fixo de R$10, tá? Então, o preço final é 100 menos 10, igual a 90, tá? Beleza, galera? Tranquilo, né? Alternativa A, então, portanto, é a resposta correta. Vamos agora para a questão 5. Essa questão ela trabalha sequência e padrão, tá? A sequência apresentada é 5, 9, 13 e 17, tá? E continua, tá? O primeiro passo é identificar a regularidade. De 5 para 9 aumentamos 4. De 9 para 13 aumentamos 4. De 13 para 17 aumentamos 4. Então, a sequência cresce de 4 em 4. Quando a diferença entre termos consecutivos é constante, temos uma progressão aritmética. Tá? O primeiro termo é 5 e a razão é 4. Tá? Então, podemos resolver de duas formas. Pela primeira forma, usando a fórmula do termo geral da PA. Tá? Pela segunda forma, contando os avanços do primeiro ao 10º termo. Tá? Existem 9 saltos e cada salto vale 4. Tá? Beleza, vamos lá. Então, sequência 5, 9, 13, 17, a diferença entre termos consecutivos é 4, logo a progressão aritmética tem razão 4. Tá? O termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tá? Ou seja, para N igual a 10, A de 10 é igual a 5 mais 10 menos 1 vezes 4. Tá? Então, A 10 é igual a 5 mais 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Então, A 10 é igual a 5 mais 36. Portanto, 41. Tá? Então, a alternativa C, 41. Beleza? Ótimo. Vamos lá. A sexta questão, um gráfico mostra a quantidade de alunos em 3 oficinas. Robótica, 12 alunos, matemática, 18 alunos e ciência, 15 alunos. A medida de alunos por oficina é, tá? Então, a gente tem que descobrir aqui qual que é
aliás, não é a medida, a média, né? A média de alunos por oficina, ele quer saber, né? A média, tá? Então a gente vai ter que somar tudo e dividir pela quantidade de itens que nós temos, né? Ou seja, dividir pela quantidade de disciplinas que nós temos, né? Nós temos robótica, matemática, ciência e ciências, né? Então nós temos 3 disciplinas, beleza? Então, o comando pede a média por oficina. A média aritmética significa somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, tá? Aqui, os 3 valores, 12, 18 e 15, então a quantidade pela qual vamos dividir é 3, que são 3 oficinas, né? Então, o erro comum seria marcar 45, que é apenas soma total dos alunos, mas a questão pede a média e não o total, tá bom? Inclusive tem 45, que é a letra E, tá? Vamos lá? Então, valores informados 12, 18 e 15, tá? A média é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores, tá? Então, eu tenho 12 com 18 são 30, com 15 45, beleza? Ótimo. Há 3 oficinas, então eu vou fazer 45 dividido por 3. Logo, a média é 15, tá? Que é a alternativa C, beleza? Ótimo. Esse slide agora, ele organiza alguns tipos de erro que costumam aparecer nas alternativas incorretas, tá? O primeiro erro é de sinal, tá? Em números inteiros, confundir queda com aumento pode mudar totalmente o resultado, tá? O segundo erro é de porcentagem, tá? A porcentagem ela sempre depende de uma base. Se a base é 80, nós calculamos sobre 80. Se a base muda depois de um aumento, um novo percentual, você deve considerar isso na nova base, tá? O terceiro erro é confundir critérios com triângulos, tá? Equilátero, isósceles e escaleno classificam os lados, tá? Acutângulo, retângulo e obtusângulo classificam os ângulos, tá? Então, quando termina com ângulo, você está usando a classificação de ângulos, tá? Acutângulo é aquele que tem todos os ângulos menores que 90 graus. Retângulo é aquele que tem pelo menos um ângulo de 90 graus. Obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, ler o critério do comando evita o erro, tá? Equilátero, lembra de equidade? Todos os lados são iguais, tá? Isósceles tem 2 lados iguais. Escaleno tem os 3 lados diferentes, tá? Aqui a gente está falando de lados, tá? Tamanho dos lados, tá bom? Lembrando que no triângulo, o lado é aquela reta, né, que liga as duas vértices, né? E o ângulo é aquela curvatura, né? Aquela abertura entre uma reta e outra, né? Entre um lado e outro, tá? A posição das retas no vértice forma o ângulo, tá bom? O quarto erro é esquecer a quantidade de dados ao calcular a média, tá? Então, soma total e média são 2 coisas diferentes, tá? Média exige dividir pelo número de valores. O quinto erro é montar uma equação sem definir a incógnita. Quando o x não está claro, a resolução fica mais vulnerável a interpretações erradas, beleza? Tá. Erros recorrentes no fechamento de matemática, tá? Esse checklist ele resume pontos de atenção antes de marcar a alternativa. Primeiro, o aumento percentual não é soma direto. Se há aumento de 25%, precisamos calcular 25% da base correta. Segundo, uma fórmula correta ela pode gerar resultados. Uma fórmula correta ela pode gerar a resposta errada se os dados forem identificados de forma incorreta. Ou seja, você coloca cada componente ali, você substitui de maneira errada, né? Por exemplo, usar altura no lugar do lado, raio no lugar do diâmetro, ou total no lugar da frequência, né? Isso você vai usar a fórmula correta, mas o resultado vai estar errado, tá? Terceiro, unidades precisam ser conferidas. Quando o problema mistura metros e centímetros, litros, mililitros, horas, minutos, a conversão ela pode ser o centro da questão. Quarto,
Mediana exige ordenar valores, tá? Não dá para a gente descobrir a mediana sem antes ordenar os valores, tá? Quinto, área e perímetro não são a mesma coisa. Sexto, em probabilidade, o denominador é o total de casos possíveis, tá? E a frase final é importante. Boa prova não é apenas saber fórmula, tá? É saber quando a fórmula se aplica, que dados entram nela e como interpretar o resultado, tá bom? Beleza. Agora eu fiz aqui só um esboço de uma preparação para videoaula, tá? Esse slide ele apresenta uma estrutura para uma videoaula de 5 a 7 minutos, tá? Nos primeiros 40 segundos faça uma abertura, diga o tema, o objetivo. Exemplo, hoje vamos entender como usar números inteiros para representar variações de temperatura, tá? Entre 40 segundos e 2 minutos, explique o conceito central com linguagem simples, tá? Evite começar pelo cálculo sem antes dizer a ideia, tá? O objetivo da aula, tá? Enfim. Em números inteiros, por exemplo, explique que positivo indica aumento, negativo indica redução, tá? Entre 2 e 4 minutos e 30 segundos, tá? Resolva um exemplo linha por linha, tá? Um exemplo, ele deve ser curto, mas suficiente para mostrar o raciocínio, tá? Não pule etapas de cálculo, especialmente porque a prova não permite calculadora, tá? Entre 4 e 30 minutos, entre 4 minutos e 30 segundos e 5 minutos e 40 segundos, apresente uma dúvida comum, tá? Isso mostra domínio didático, tá? Por exemplo, cuidado, queda de 4 graus não é somar mais 4 graus, é somar menos 4, tá? Ou subtrair 4, tá? E aí no fechamento, retome a ideia principal e a resposta, tá? O encerramento ele deve ser claro, sem introduzir conteúdo novo nos últimos segundos, tá? Para não ficar aquela interrogação na cabeça do aluno, tá bom? Beleza. Para números inteiros, um bom recorte é usar a temperatura ou o saldo bancário, tá? Então comece definindo zero como referência, explique o significado do sinal e resolva uma situação na reta numérica, tá? Para triângulo, um bom recorte é classificar por lados e por ângulos, tá? Eu particularmente usei isso. Use um desenho simples e deixe explícita a pergunta: estamos observando lados ou ângulos, né? Também é útil lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Para a equação do primeiro grau, o roteiro ideal é definir a incógnita, traduzir o resultado, o enunciado, né? Montar a equação, resolver passo a passo e verificar o contexto, tá? Essa verificação final ela mostra que a resposta não é apenas algébrica, mas também interpretada, tá? O melhor recorte para a videoaula é aquele que permite conceito, exemplo, fechamento dentro do tempo, tá? Uma aula curta, ela não deve tentar ensinar tudo, ela deve só ensinar bem uma ideia central, tá bom? Bom, para encerrar, vamos retomar a mensagem principal da aula. Os conteúdos matemáticos se conectam, tá? Uma questão ela pode envolver número, álgebra, funções, geometria, combinatória, probabilidade, estatística e muitas vezes envolve mais de um desses campos ao mesmo tempo. A leitura do comando ela vem antes da fórmula. Então, antes de calcular, nós precisamos saber se a questão pede total, média, variação, porcentagem, classificação, tá? Medida, probabilidade, interpretação de gráfico, enfim, tá? Os cálculos manuais eles devem ser desenvolvidos em etapas. Isso reduz o erro, facilita a revisão e ajuda a construção da videoaula prática. Em vez de apresentar apenas o resultado, mostre como o resultado foi obtido. Na prova prática, o candidato ele precisa transformar conteúdo em explicação. Isso significa o quê? Apresentar o objetivo, conceito, exemplo, dúvida comum e síntese final, tá? O fechamento de matemática ele pode ser resumido assim: resolver com estratégia e explicar com clareza, tá bom? Galera, desejo muito boa sorte. Se tiverem dúvidas ou sugestões, será um prazer atendê-los. Muito obrigado, um abraço.